Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, a nossa aula sobre fiscalização de contratos administrativos. Meu nome é Márcio e nós estaremos debatendo hoje o nosso último assunto sobre esta importante área de atuação da administração pública, que é justamente fiscalização de contratos administrativos. Para isso, eu já quero convidar de início vocês a nós estarmos vendo o que nós estaremos debatendo nessa nossa aula de hoje. Hoje nós estaremos debatendo o recebimento do objeto do contrato que foi firmado entre a administração pública e o terceiro, lá o particular. E para isso, o que nós estaremos debatendo no decorrer dessa nossa aula? Primeiro, a fiscalização da execução do contrato e o recebimento do objeto contratado. Também estaremos debatendo o atesto em documentos comprobatórios da execução do objeto, o recebimento do objeto contratual e, por fim, o fiscal de contrato administrativo e o recebimento deste objeto. Essa interação que existe entre o trabalho do fiscal e o recebimento do objeto que foi contratado. Muito bem, de início quero chamar a atenção de vocês para a tela que está aparecendo aí para vocês, né? E o que tem nessa tela? Vejam. A fiscalização de contratos administrativos consiste em o quê? Nos procedimentos que verificam a efetiva realização do contrato firmado. Essa verificação nós temos que lembrar que ela é concomitante à realização do contrato, concomitante ao andamento desse contrato, ao desenvolvimento do contrato entre a administração pública e o seu contratado. Porém, ao final deste contrato, o que acontece? Nós vamos estar recebendo o objeto contratado. E observe o slide que nós temos aí à disposição de vocês. Com relação ao ao recebimento do objeto contratado, esse recebimento busca o quê? Certificar que o contratado cumpriu completamente sua obrigação contratual, sendo uma das últimas, e se não a última fase, a fase final da relação contratual entre a administração pública e o seu contratado. Bem, quando nós falamos em recebimento do objeto, o que nós temos que pensar? Que o papel do fiscal de contrato até ali já foi cumprido, isto é, nós estamos na fase de encerramento do contrato, né? O fiscal já fez a sua parte, o contrato já foi executado, o contratado já fez a sua parte, enfim, só está faltando a última parte para formalizar esta relação, que é o recebimento do objeto. Seguindo ainda, o que mais que nós temos nas nossas anotações de sala de aula? O atesto ou recibo é uma atribuição praticada pelo fiscal de contratos administrativos, não é? Este atesto ou recibo, como dizem também por aí, é uma atribuição do fiscal. E é por meio dele, conforme está aí na nossa anotação de sala de aula, que se verifica o cumprimento da obrigação pelo contratante, liberando, o pagamento pela administração pública do preço que foi contratualmente acertado. Isto é, o atesto, obrigação de quem? Do fiscal de contrato. É ele que deve dar esse atesto. Por quê? Porque ele conhece aquele contrato na sua essência, ele sabe o que aconteceu no decorrer daquele contrato, porque afinal de contas, nós vimos durante esses nossos encontros que a fiscalização ela tem que ocorrer para e passo, isto é, concomitante à execução do contrato. Não dá para você deixar para fiscalizar somente no recebimento do objeto. Não é isso, pessoal? Seguindo ainda, o que mais que nós temos aí com relação ao recebimento, ao atesto, nos documentos comprobatórios da execução do objeto. Observem a nossa anotação de sala de aula. O que é esse atesto? É o ato praticado por meio de aposição de assinatura ou rúbrica em documentos fiscais, todos os demais comprovantes que certificam a efetiva realização do objeto contratado. Quando nós falamos neste atesto, é claro, ninguém vai dar um atesto no que não conhece, ninguém vai dar um atesto no que não sabe, não é? Até por conta do risco jurídico que está correndo. Então, logo, este atesto, é claro, o fiscal já acompanhou a execução do contrato, já sabe o que aconteceu, ele tem plena condição de dar esse atesto, que é a fase já derradeira do contrato. Seguindo ainda as nossas anotações, o que mais que nós temos aí, pessoal?
O atesto pelo fiscal de contratos é, portanto, uma certificação, uma validação e declaração acerca da execução do objeto contratado. Observem que deve compor o processo contábil de liquidação das despesas públicas, permitindo que a administração avançar ao seu pagamento, ao pagamento desta despesa. Nós temos que lembrar que na administração pública a despesa passa pelas fases, estágios ou etapas da despesa pública, que é o quê? O empenho, a liquidação e o pagamento desta despesa. E a liquidação é justamente esta fase que nós estamos debatendo agora, é a fase da entrega do bem, a entrega do serviço, enfim, você recepcionar o serviço ou bem que o contratado está entregando para a administração pública. E esta fase é de extrema importância para a administração pública. Por quê? Porque você contratou, durante a execução do contrato você avaliou a execução desse contrato e agora, por fim, você está recebendo o objeto, que é justamente o grande final desta todo esse trabalho de acompanhamento do contrato aí na administração pública. Seguindo ainda as nossas anotações de sala de aula, observem, os documentos que comprovam, este atesto dos documentos comprobatórios, os documentos que comprovam a medição dos serviços e o fornecimento dos seus respectivos documentos fiscais devem ser atestados. Devem ser o quê? Atestados pelo agente público responsável pela verificação da execução do contrato correspondente. Muito importante falarmos dessa questão do atesto, por conta que ele fecha todo o processo. E sem ele, é claro, nós não temos a fase da liquidação da despesa sendo plenamente concluída. Então precisamos sim ter muita atenção para esta importante fase, tanto da despesa pública como da execução dos contratos administrativos dentro da administração pública. Com relação a este assunto, o Tribunal de Contas da União já se pronunciou. Observe o que nós temos aí na nossa tela, o Acórdão 1330 de 2008 do Tribunal de Contas da União. O que fala esse importante acórdão? Instrua seus fiscais de contrato quanto à forma de verificar e medir a execução de serviços e o recebimento de bens, observando os preceitos dos artigos 73 a 76 da Lei 866/93, alertando-os para a responsabilidade pessoal pelos atestos emitidos. Vejam, responsabilidade pessoal pelos atestos emitidos. Então, esta fase, nós temos que lembrar o pessoal que é fiscal, ou você que está aprendendo quais são as atribuições, as responsabilidades desse fiscal de contrato, que a responsabilidade é pessoal. Isto é, ele não pode fugir de dar o seu atesto para o recebimento do objeto, para a finalização desse objeto que foi contratado pela administração pública. Seguindo ainda, pessoal, o que mais que nós temos aí nas nossas anotações? O recebimento do objeto se dá de dois tipos, e se dá depois da execução do contrato conforme o artigo 73 da Lei 8666, a Lei 866/93, a Lei de Licitações. Está escrito lá no artigo 73, no caput do artigo 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido. 2 pontos. E eu quero chamar a atenção de vocês para esta frase do artigo 73, esse texto inserido no artigo 73, que ele fala em executado o contrato. Observem, executado o contrato. Isto é, o contrato já foi plenamente atendido, Ele está no passado, executado, Ele não está dizendo executando ou a executar, ele está dizendo executado o contrato. Então vejam, é uma fase importante, ele está falando do passado. Esta fase da execução, o fiscal de contrato vai acompanhar. A fase do recebimento do objeto, nós já vamos ver como que deve ser atendido pela administração pública. Seguindo ainda as nossas anotações de sala de aula, o que nós temos aí? Desta forma, a atividade de fiscalização do contrato está encerrada, tendo em vista que o fiscal do contrato responde pelo período da execução. Como eu falei, pessoal, como eu disse para vocês,
O artigo 73 ele fala no passado, executado o contrato. Isto é, enquanto está se executando, quem que vai estar agindo, né, nessa fiscalização? O fiscal de contrato. Agora, executado o contrato, nós vamos receber o quê? O objeto contratado, né, que é uma nova fase desse contrato administrativo. Observe ainda as nossas anotações de sala de aula. O que mais que nós temos aí? Observe-se que os artigos, né, observa-se que os artigos da Lei 8666 que tratam do recebimento do objeto, isto é, os artigos 73 e 74 da 8666, não fazem referência expressa aos dispositivos legais acerca da fiscalização dos contratos, que estão lá nos artigos 67 e 68 da Lei 8666, trazendo, portanto, o claro entendimento de que são fases distintas do processo de aquisição pública, né? A lei foi muito clara quando ela fez essa distinção entre fiscalizar e receber o objeto. Ele deixou muito claro quando tratou em alguns artigos a questão da fiscalização, em outros artigos a questão do recebimento do objeto, não é? Seguindo ainda, pessoal, o que mais que nós temos aí nas nossas anotações da sala de aula? O recebimento do objeto contratado, né? Desta forma, a fase do recebimento do objeto contratado é, sem dúvida, distinta da fase da fiscalização dos contratos, sendo tratados como fases integradas, interligadas e complementares entre si nos processos de aquisições, sendo, porém, independentes entre si. Elas são complementares, porque uma não existe sem a outra, é claro. Você não vai receber um objeto que não foi fiscalizado ou fiscalizar um objeto que não vai ser entregue. Elas são complementares, são interdependentes, porém elas são completamente distintas uma das outras, não é? A fase da fiscalização é a fase do recebimento do objeto contratado. Seguindo ainda, o que mais que nós temos aí nas nossas anotações de sala de aula? Os dispositivos da Lei 8666 que tratam do recebimento do objeto contratado. Quais são? O artigo 15 da lei, parágrafo 8º do artigo 15 da Lei 8666. Além disso, conforme você pode verificar aí nas nossas anotações de sala de aula, o artigo 73, que trata das condições para o recebimento provisório e definitivo, né, conforme a necessidade de recebimento provisório ou o recebimento definitivo. E, por fim, o artigo 74, que trata da questão da dispensa do recebimento provisório. Então, importante instrumento legal, artigo 15, artigo 73 e artigo 74. E eu não tomei a liberdade de citar aí nas nossas anotações de sala de aula, de trazer esses artigos nas nossas anotações de sala de aula, só que, é claro, você, enquanto um estudioso do assunto, você, enquanto uma pessoa interessada nesses assuntos, eu te convido, pegue a lei, dê uma olhadinha lá no parágrafo 8º do artigo 15, no artigo 73, no artigo 74 da Lei 8666, para você entender justamente o que é esse recebimento do objeto contratado, conforme, né, os ditames da nossa lei, da Lei 8666. Seguindo ainda as nossas anotações de sala de aula, o que mais que nós temos aí, pessoal? Observem, o fiscal de contrato administrativo e esse recebimento do objeto, né? Conforme, né, já foi debatido aqui, a lei de licitações prevê hipóteses nas quais o recebimento do objeto deve ser realizado mediante dois momentos distintos, isto é, o recebimento provisório e o definitivo, né? Os dois momentos que podem ocorrer conforme a situação. E outras situações em que o recebimento se dá de um único momento, isso é, o recebimento definitivo. E a pergunta é, mas e o fiscal de contrato não vai participar de nenhuma? Nós já vamos ver isso aí, pessoal. Nós vamos ver que o fiscal de contrato pode sim estar participando dessa fase do recebimento. Não de todas, mas ele pode sim estar colaborando. E é claro, uma colaboração extremamente importante, porque ele conhece o contrato, ele sabe o que ocorreu desde o nascimento deste contrato até a última fase, que é o recebimento do objeto. Observe as nossas anotações de sala de aula. O que mais que nós temos aí? Nos casos em que a lei exige o recebimento provisório e depois o recebimento definitivo, o fiscal de contratos administrativos somente participará do processo de recebimento
provisório do objeto contratual. O que é isso? As hipóteses da linha A do inciso 1º e 2º do parágrafo 1º, todos do artigo 73 da Lei 8666. Né? Então, recebimento provisório. Sendo, nesses casos, o recebimento definitivo reservado ao quê? A servidor ou comissão especialmente designada para este fim. Então, quando nós falamos em recebimento provisório, é possível a participação do fiscal de contrato? Tranquilamente, né? Porque o contrato ainda está em andamento, né? Ainda vai ser avaliado o objeto recebido, por tendo em vista que ele foi recebido provisoriamente. Agora, o recebimento definitivo é obrigação da administração constituir uma comissão ou designar um servidor para fazer esse recebimento. E não se confunde esse servidor ou essa comissão com a figura do fiscal de contrato. Até é possível o fiscal de contrato participar dessa comissão, porém não desejável. Não desejável tendo em vista a segmentação, né, das funções, das atribuições. Quem fiscaliza não vai receber. Quanto mais pessoas envolvidas no processo, melhor fica fiscalizado, melhor fica o acompanhamento desse processo. Seguindo ainda as nossas anotações, que mais que nós temos aí, pessoal? Né? Esta síntese, este recebimento, né, do recebimento do objeto de contrato. O que nós debatemos hoje na nossa aula? A fiscalização da execução e o recebimento do objeto do contrato, esse atesto em documentos comprobatórios da execução do objeto, o recebimento do objeto contratual e o fiscal de contrato e a sua contribuição, né, para o recebimento do objeto contratado. E quando nós falamos nesta síntese de todos esses assuntos que nós debatemos aqui de forma muito aprofundada, você tem que lembrar o seguinte, né, que o fiscal tem a obrigação de fiscalizar. Então, se você está exercendo a sua função com zelo, com presteza, fiscalizando bem, o que acontece? O objeto a ser recebido vai ser um objeto tranquilo, vai ser um objeto que atende às necessidades da administração pública e, em última instância, as necessidades da população, é claro, né? Porque é um bem público, ou um serviço público que está sendo ali prestado. Agora, é claro, se você não fiscalizou, se você não planejou bem a tua fiscalização, com certeza você terá problemas no recebimento desse objeto. Também vimos a questão do atesto, de responsabilidade de quem? Do fiscal de contrato, porque é ele que conhece o contrato. E também, nesta nossa aula, nessa nossa interação de hoje, nós pudemos debater o quê? Que o recebimento definitivo do objeto contratado é função da administração pública, que deverá designar funcionários, servidores especialmente para isso. Servidor ou uma comissão de servidores para fazer esse recebimento definitivo do objeto contratado, quando for o caso. E, por fim, também nesses nossos debates de hoje, nós tivemos a oportunidade de ver que o recebimento parcial, né, o recebimento não definitivo do objeto contratado, pode ter sim a participação do fiscal de contrato. Por quê? Porque o contrato ainda está em andamento, as fases do acompanhamento ainda estão em andamento. Então, esse recebimento definitivo vai ocorrer no momento seguinte. Eu fiz o recebimento provisório do objeto contratado e nesse recebimento provisório eu posso ter sim a participação do fiscal de contrato. Sempre lembrando que fiscalizar é uma fase distinta do recebimento do objeto contratado, né? Tendo em vista que a própria Lei 8666 faz essa distinção quando ela trata em alguns artigos a fiscalização e em outros artigos o recebimento do objeto contratado. Ok, pessoal? Convido vocês a fazer aí a leitura do nosso material colocado à disposição de vocês, a nós estarmos debatendo aí, se for o caso, em momentos oportunos e, é claro, sempre aprofundando os teus estudos, sempre fazendo pesquisas acerca dessa importante função na administração pública que é fiscalização de contratos administrativos. Até mais, pessoal!